Bem, muito boa tarde. Começamos hoje este dia pintado com mais uma Smart Discussion. Coincidência hoje é a Smart Discussion 230, portanto, o Rui Ramos, que já esteve connosco há um ano, quando falámos sobre os 50 anos da democracia em Portugal, teve também a oportunidade de fazer connosco uma reflexão muito importante sobre este tema. Ele hoje vai falar connosco sobre um tema da maior atualidade, que é a questão da história, porque é que é importante não só para as nossas gerações, mas em particular até se calhar para os mais novos, terem esta ideia de que a história é de facto absolutamente importante para percebermos o presente e o futuro. E portanto estamos todos muito expectantes em relação àquilo que ele nos vai dizer, para depois termos, como é habitual, uma discussão a seguir. Antes de passar a palavra ao Rui e iniciar a sessão, dá nota só das duas próximas sessões que vamos ter, como é habitual. Portanto, nós, na próxima segunda-feira, vamos ter também uma sessão que eu acho que é muito interessante, com o José Manuel Fernandes, que é um conhecido jornalista e pensador. Já esteve em vários órgãos de comunicação social, no Expresso, no Público, atualmente está ligado ao projeto do Observador, e vai-nos falar sobre um tema que é absolutamente crítico também, e que se calhar também tem a ver um bocado com o que vamos falar hoje, embora noutro contexto, que é o problema da informação e para onde é que vai a informação. No fundo, o que é que vai acontecer aos jornais, aos mídias e isso tudo. E depois, na quinta-feira, seguinte, portanto, no dia 6, iremos ter uma outra sessão que eu acho que vai ser muito interessante, sobre o problema do interior. Do que é importante investir no interior, que tipo de soluções é que é possível hoje nós termos em termos de fixar pessoas e capital no interior. Temos connosco dois conhecedores do tema, o Dr. Zé Roquete, que é o presidente do Espodão, portanto, investiu no interior, embora seja um interior relativamente perto da capital, no Alentejo, e o Paulo Fernandes, que é o presidente da Câmara do Fundão. O Fundão é hoje considerado por todos um caso de sucesso na captação de pessoas e de investimento tecnológico. Isso vai ser também certamente uma grande discussão. Mas voltando, portanto, à sessão 2, ela vai se ficar muito na questão disso, do tema da importância e do valor da história. Passo de imediato a palavra ao Rui, agradecendo a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos e agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, é com muito gosto que o faço. Falar da história, bem convidaram um historiador para falar da história, obviamente já imaginam que vou defender a minha dama, seria inevitável, sou um investigador, faço investigação sobre a história portuguesa dos séculos XIX e XX. Agora, acontece-me também falar em público sobre outras épocas do passado e também sobre outros países que não Portugal, mas acho que posso justificar isso por uma coisa que eu acho que é importante para um universitário, que é a obrigação de falar de história, sendo historiador, para o grande público, para um público que é interessado em história e, por vezes, mesmo fascinado pela história, e para quem muita gente fala sobre história, e os historiadores também devem falar sobre história. Esse, aliás, é um lado desafiante da história para quem a investiga e escreve na universidade, que é interessar a muita gente. Há outras disciplinas que são menos propensas a interessar muito as pessoas. A história não. A história interessa-se por várias vias, as pessoas interessam-se por história. Não apenas porque muita gente é consumidora de história. Nós vemos, basta ir a uma livraria, há secções de romances históricos, enfim, não há secções de romances sociológicos, quer dizer, mas há secções de romances históricos, nem de romances económicos. Muita gente é consumidora de história, mas também muita gente é produtora de história, é produtora de conhecimento de história, porque a história não é feita só pelos historiadores, nas universidades ou nas academias. E não estou a falar apenas dos historiadores amadores, nem de jornalistas, que também às vezes fazem investigações que têm a ver com a história, que são publicadas nos jornais ou que passam nas televisões, em documentários. Mas estou a falar de autores de documentários, estou a falar de ficcionistas, realizadores de cinema, romancistas, portanto, autores de ficção que têm o passado como contexto e outras vezes até o passado como, não apenas como contexto, mas como objeto principal da sua ficção, isto é, quando é a dramatização de um acontecimento histórico, por exemplo, num romance, ou num filme, ou às vezes também num documentário. E isso não é recente.
No século XIX há pintores que fazem quadros com temas históricos. Quer dizer, a pintura histórica era, aliás, uma das grandes formas de um pintor mostrar a sua mestria academicamente. E, aliás, agora, portanto, a história aparece-nos de todo lado, feita por muita gente, e às vezes a pergunta que me fazem a mim é, ouça lá, como é historiador, então eu vi uma série de televisão sobre isto, sobre aquilo, aquilo está certo ou está errado? Ou li um romance sobre está certo ou está errado? Quer dizer, fizeram, por exemplo, essa pergunta acerca da série Shogun, que esteve na ainda está, penso eu, na net, enfim, num dos canais de streaming, ou em relação, por exemplo, ao filme Oppenheimer, quer dizer, sobre como é que foi desenvolvida a bomba atómica, as pessoas perguntam, mas aquilo era mesmo assim, ou como é que é? E há historiadores que não gostam nada nem de responder a estas perguntas, ou quando respondem é sempre, não, aquilo é um disparate, uma coisa qualquer assim. Mas eu, por exemplo, sou bastante mais tolerante. Eu acho que a história é produzida e é consumida de várias maneiras e todas elas juntam, criam um certo conhecimento ou um certo interesse para o passado. E isto não me horroriza, não me causa problemas, porque acho que é dar-nos a ideia à prova, se eu precisasse agora de demonstrar-vos a importância da história. Isto precisamente dá-nos a prova da importância do conhecimento do passado. Este é um conhecimento tão importante que nós estamos sempre a gerá-lo, a criá-lo, a fazê-lo constantemente. E muita gente, não apenas os historiadores. Este é um conhecimento, este conhecimento de um passado é um conhecimento que está associado às instituições. As instituições têm história, às identidades coletivas, aos valores sociais. Está associado de várias maneiras, através das comemorações, de efemérides, através de monumentos, de citações, as pessoas citam, de histórias que contamos uns aos outros. E isto é assim há muito tempo, isto também não é nada recente. Basta pensar, por exemplo, nos Lusíadas, publicados em 1572. Os Lusíadas são muita coisa, uma grande obra literária, mas os Lusíadas são também uma história de Portugal. Uma história de Portugal até ao século XVI. Quando tem de explicar ao Samorim quem é que ele é, o que é que faz o Vasco da Gama? O Vasco da Gama conta a história dos portugueses. É através da história que ele se apresenta ao Samorim. Isto é, ele imagina, Camões imagina que um personagem na situação de Vasco da Gama ter de explicar a alguém que nunca ouviu falar de Portugal nem dos portugueses o que é que são os portugueses, quem são os portugueses, a maneira de apresentar os portugueses é contando a história dos portugueses. É falando do passado dos portugueses. É isso que o Vasco da Gama faz. Portanto, o passado de um povo é o bilhete de identidade desse povo. É aquilo que nos diz quem é que são os portugueses, quem é que é Portugal. E isto, obviamente, não era também uma coisa recente no século XVI. Na Antiguidade Clássica, quer a Grécia, quer Roma, já tinham muitos historiadores. Já tinha gente a contar, tipo Lívio, a escrever a história da cidade de Roma desde a fundação. É uma ideia é uma ideia muito antiga. A importância da história está reconhecida, é das coisas mais velhas do mundo, digamos, em termos de reconhecimento, a importância da história. E isso não tem. A história não tinha apenas a ver com o conhecimento do passado, com uma espécie de um conhecimento de antiquário. O objetivo não era apenas desenvolver uma memória que fosse transmitida de geração em geração. O conhecimento da história tinha a ver com outra coisa, que Heródoto, um dos primeiros historiadores do século V a.C., grego, autor de um livro sobre as guerras entre os gregos e os persas, a que se deu o nome de histórias, e daí nós chamarmos história aquilo que é uma pesquisa sobre tentar obter um conhecimento sobre o passado. Heródoto notou que a importância da história tinha a ver com duas coisas, com duas coisas. Primeiro, com os exemplos de ações que deviam inspirar quem vinha a seguir. Ações de personagens anteriores que deviam inspirar-nos sobre
como nos devíamos comportar. E isto não era apenas ações inspiradoras no sentido moral, louváveis, moralmente louváveis, mas eram também ações no sentido do que os gregos chamavam estratagemas, isto é, dos expedientes usados por um personagem para ganhar vantagem na política ou na guerra, nos estratagemas, era ter um estratagema. Aliás, havia livros de estratagemas na Grécia Antiga. A história continha esses estratagemas, continha essas maneiras de atuar e também ações, obviamente, que eram gloriosas, que eram inspiradoras. Mas segundo, a história tinha também uma outra vantagem, era levar as pessoas até ao conhecimento das causas das ações dos seres humanos. Quais eram as causas das ações? Porque é que as pessoas tinham feito determinadas coisas. E a história era uma investigação que ajudava a compreender, a perceber o que é que motivava os seres humanos e as sociedades que os seres humanos compunham a ter esta ou aquela iniciativa, a comportar-se desta ou daquela maneira. Isto é, tornava o mundo humano compreensível. E como compreensível também um pouco previsível. Portanto, quando se estudava o passado, quando se estudava, eu adquiria meios para compreender porque é que uma determinada indivíduo, porque é que uma determinada sociedade se tinha comportado de uma determinada maneira, mas também me permitia compreender como é que uma sociedade agora se poderia comportar. Portanto, a história tinha esta vantagem. E por isso é que compreendemos que durante muito tempo estudar coisas como a política ou estudar aquilo que nós hoje chamamos de relações internacionais, estudar essas coisas significava, geralmente, ler livros de história. Era lendo livros de história que as pessoas estudavam, quer política, quer relações internacionais. Porquê? Porque se supunha que esses livros de história, estavam os exemplos que podiam inspirar, positivo ou negativamente, isto é, podiam ter casos que nos faziam compreender que devíamos evitar um determinado tipo de comportamento, mas também os elementos para compreender as situações. Por exemplo, quem lesse a história da Guerra do Peloponeso, escrita por outro historiador grego, Tucídides, também do século V antes de Cristo, é o século do Platão. Quem lesse a história da Guerra do Peloponeso, mesmo hoje em dia, digamos, podia perceber algumas coisas importantes. Por exemplo, podia perceber que duas grandes cidades rivais, dois grandes estados rivais, no máximo do seu poder, como eram Atenas e Esparta, muito provavelmente seriam levadas a um conflito. Aquilo que Tucídides diz é Atenas e Esparta estão no auge do seu poder na Grécia. E, portanto, esta dimensão, isto é, de grande prosperidade e de grande força, provavelmente fazia prever que esses dois Estados iriam, provavelmente, através de um conflito, resolver quem é que iria predominar naquele mundo, no mundo helénico. Outra coisa que iria perceber quem lesse a história da Guerra do Peloponeso, por exemplo, era, e quem visse, por exemplo, o capítulo sobre as negociações entre Atenas e a cidade de Melos, entre uma potência forte e uma potência fraca, era compreender a fonte da teoria daquilo que hoje conhecemos como a teoria realista das relações internacionais, isto é, os fortes fazem o que querem, os fracos fazem o que devem. Portanto, uma teoria básica, ali está muito claro, aliás, o princípio vem precisamente dali, daquelas páginas de Tucídides. Mas, repito, é um livro de história. Era um livro de história que os especialistas, quem se queria dedicar à política, à diplomacia, aprendia a essas coisas. Outra coisa que se podia aprender na história da Guerra do Peloponeso, que a projeção de força no exterior podia ultrapassar os recursos do Estado que tentava projetar essa força. Por exemplo, a expedição ateniense à Sicília, que é o típico hubris, quer dizer, isto é uma espécie de ultrapassagem imprudente das possibilidades que um Estado tem. Portanto, o que é que significava ler Tucídides, a história da Guerra do Peloponeso? Não era apenas saber coisas sobre a Guerra do Peloponeso.
Mas não era apenas adquirir um conhecimento de antiquário sobre aquele conflito. Dizer, isso assim, a guerra do Peloponeso, o que é que foi? A guerra... Não, era adquirir todos estes princípios, era adquirir toda esta sabedoria, era adquirir uma sabedoria, adquirir uma ciência. Não era apenas adquirir conhecimentos sobre a guerra do Peloponeso. Não era ficar a saber a história da Grécia antiga. Era ficar a conhecer o mundo humano. E algumas regras, adquirir algumas regras, algumas perspectivas que nos podiam fazer compreender as coisas. E é por isso que, no fim do século XV, por exemplo, um escritor de Florença, Nicolau Maquiavel, por vezes tratado como o pai fundador da ciência política moderna, de onde é que ele tira a sua ciência política? A maior parte da sua ciência política. Ele tira de exemplos históricos dos livros de história. Aliás, ele escreve O Príncipe, mas um livro tão importante como é O Príncipe dele chama-se Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. É onde Maquiavel, sobretudo, expõe as suas teorias. E o que é que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio? É um comentário aos primeiros 10 livros da história de Roma, do historiador romano do primeiro século depois de Cristo, Tito Livio. É através de um comentário aos primeiros 10 livros que Maquiavel expõe a sua teoria. E, obviamente, o seu objetivo não era ficar a conhecer a história de Roma, quer dizer. O seu objetivo era, como ele diz, criar uma nova ciência da política. Aliás, ele, no princípio dos discursos, compara-se a ele próprio a uma espécie de Cristóvão Colombo. Ele diz mesmo, eu sou como o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo descobriu a América, eu vou descobrir um outro continente, que é uma nova ciência da política. Mas para expor a sua teoria, Maquiavel usa a história da Roma Antiga. Portanto, a história é a maneira de ensinar, é a maneira de aprender, por exemplo, sobre política. E durante imenso tempo no mundo ocidental, quem se queria dedicar à política, a primeira coisa que fazia era livros de história. Quem queria compreender o mundo, a primeira coisa que fazia era livros de história. E não era, se é uma pessoa do século XIX, não é livros de história do século XIX, era ler a história da Guerra do Peloponeso. Isso permitia partia-se do princípio, nesta cultura humanista, que isso habilitava depois a pessoa a compreender o mundo. E é por isso também que grandes figuras da política contemporânea, como o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, são não apenas grandes leitores de livros de história. No caso de Churchill, acho que era livros sobre Napoleão Bonaparte, que eu lia imenso, estava sempre a ler. Mas era também escrever livros de história. O Churchill escreveu sobre a história da Primeira Guerra Mundial, sobre a história da Segunda Guerra Mundial, mas também uma história do Duque de Marlborough, que por acaso era o ano passado dele, mas que também era uma história da política externa britânica no princípio do século XVIII. Uma coisa que ele achava que era importante um político britânico conhecer. E claro, é verdade que ele também escreveu livros históricos, como ele disse famosamente, para que a história fosse benevolente para com ele. Como ele dizia, eu tenho a certeza que a história vai ser muito benevolente para comigo, porque eu vou escrevê-la, quer dizer, sou eu que vou escrevê-la. E de facto, ele moldou, quer dizer, uma certa maneira de olhar, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial, escrevendo. Mas desde o século XIX, aquilo que nós chamamos de memórias hoje eram basicamente políticos a fazer a história do seu tempo. Aliás, é isso que, por exemplo, o François Guizot diz: memórias para a história do meu tempo. É assim que o título das suas, o primeiro-ministro, um ministro muito importante da França, no primeiro do século XIX, François Guizot, e também um grande historiador, mas também era político, ele faz as memórias para a história do seu tempo. Mas quando, talvez aproximando-nos um bocadinho mais do nosso tempo, se pensarmos no mais célebre de todos os secretários de Estado americano, Henry Kissinger, que tem uma importância enorme no desenvolvimento da disciplina das relações internacionais, da diplomacia, até quase à sua morte recente, aos 100 anos, é um dos grandes comentadores da atualidade. Mas como é que ele começou, Henry Kissinger? Kissinger começa como historiador. Ele é autor, aliás, de um ótimo livro sobre o Congresso de Viena de 1815. É um livro que ele publica em 1957. E porquê é que esse livro é importante? Esse livro é importante porque é um excelente estudo sobre o Congresso de Viena, mas é, acima de tudo,
uma excelente exposição de um certo ponto de vista sobre a política internacional. Isto é, Henry Kissinger definiu as suas ideias sobre política internacional estudando a história do Congresso de Viena, estudando a história, sobretudo, da atividade de dois grandes diplomatas, o austríaco Metternich e o britânico Castlereagh, que são os seus grandes, que se tornam os seus grandes modelos daquilo que ele vai fazer nos anos 70, tenta fazer nos anos 70 como secretário de Estado e depois nas décadas seguintes como grande conselheiro e grande comentador de política internacional. Portanto, isso dá a ideia do que é que para um político, Kissinger, a vantagem que Kissinger tem é precisamente o conhecimento da história. É através do conhecimento da história que ele formula uma sabedoria, princípios de prudência para atuar no panorama internacional. Bem, nós temos ainda... Saímos muito ainda saímos há pouco tempo do século XIX, que já não é o século passado já é o século XX, mas durante muito tempo era o século passado, e o século XIX era o século da história. Muita gente chamava-lhe o século da história. E porquê que o século XIX se tornou o século da história? Há uma razão para isso. E essa razão tem a ver com a grande ruptura que os seres humanos, sobretudo no Ocidente, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, sentiram que o século XIX representava. A grande revolução da modernidade, com o advento da democracia, com o advento da indústria. E o que é que isso fez? Isso criou nessas sociedades que estavam a passar por transformações que julgaram que eram as maiores que alguma vez seres humanos tinham vivido, quer dizer, fez-lhes convencerem-se que era através da história, que era através do conhecimento do passado, que eles podiam compreender isso, isto é, compreender o advento dos sistemas representativos, o advento da indústria moderna. Por exemplo, dou-vos um exemplo português, Alexandre Herculano, o grande historiador do meados do século XIX. Alexandre Herculano tem um projeto, que é o da história de Portugal, que é basicamente uma história que ele imagina inicialmente como uma história das instituições municipais portuguesas na Idade Média, os concelhos medievais. Depois acaba por fazer uma história da formação do Reino de Portugal. Mas a ideia era fazer uma história das instituições concelhias na Idade Média. E porquê é que ele interessava isso? Não era por apenas um sentimento antiquário, para ficar a saber como é que tinha sido. Ele queria compreender as instituições representativas do século XIX. Ele achava que, estudando as instituições que tinham sido também representativas na Idade Média, ele ia compreender o sentido histórico, isto é, como é que se tinha chegado de uma coisa à outra. Portanto, ele vai para o passado para tentar compreender o que é que estava a passar no seu tempo. E isto é uma atitude muito corrente do século XIX. O século XIX é o século da história porque a história tornou-se a maneira de explicar as coisas. Por exemplo, no século XIX aparecem sistematicamente histórias da filosofia, histórias da arte, histórias da literatura. Isto é, a história de um tempo do saber ou de uma disciplina tornou-se um meio de iniciar os estudantes nos conceitos e métodos dessa disciplina. Isto é, quem ia estudar filosofia estudava a história da filosofia. Quem ia estudar arte estudava a história da arte. Quem ia estudar literatura estudava a história da literatura. Foi, aliás, assim que os autores de referência fundaram essas disciplinas e fazendo histórias dessa disciplina. Que escolas é que tinha havido num determinado campo do saber, quais eram as tradições, quem é que eram os autores importantes, como é que evoluíram os temas, como é que evoluiu a abordagem desses temas. Quer dizer, isso era essa abordagem histórica que nos iniciava numa disciplina. No direito, por exemplo, história do direito tornou-se uma cadeiras importantes nas faculdades das faculdades de Direito e depois noutras faculdades. Agora, a importância da história nos séculos XIX e XX ainda pode ser olhada de outra maneira. Estes séculos, o século XIX e XX, o século XIX e XX, são séculos em que constantemente as sociedades se
estão sujeitas ao choque recorrente de escolhas fundamentais. Têm de escolher, têm de optar. Monarquia absoluta ou monarquia constitucional? Ditadura ou democracia? Socialismo ou economia de mercado? A política, a vida pública, constantemente coloca as pessoas perante estas escolhas. E nos debates e nos confrontos que estão à volta dessas escolhas, muito significativamente, todas as forças políticas se convencem de que venceriam, teriam vantagem se tivessem a história do seu lado. Cada regime, cada partido teve a sua história e os seus historiadores. Isto é, a história destes regimes no século XX, por exemplo, é a história de tentativas de apagar e de inventar passados, de fabricar e de desfazer memórias, de destruir e de levantar monumentos. Isto é, tudo isso adquire uma dimensão fundamental na luta política. Aliás, vimos isso recentemente na remoção de estátuas, nas discussões sobre museus, no constante querelas sobre o que é que se deve ensinar e o que é que não se deve ensinar, o que é que não se deve ensinar sobre o passado. Isto é, todos andam à procura daquilo que se chama um passado útil, isto é, um passado que sirva as suas convicções, um passado que permita aos socialistas dizer que o socialismo é a melhor forma de organização das forças produtivas, um passado que permita aos defensores da economia de mercado dizer que o mercado, pelo contrário, é que é a melhor forma de organizar as forças produtivas. E há um determinado momento em que, de repente, quase que parece que a política é história, quer dizer, é história, é fazer história, quer dizer, é lutar sobre o passado, é lutar sobre a interpretação do passado, é lutar sobre versões do passado, em que uns acham que fulano tal foi bom e outros que acham que o fulano tal foi mau. Isto é, pensemos na importância que para o atual regime democrático que nós temos em Portugal teve a história do Estado Novo. Quer dizer, fazer a história do Estado Novo é fundamental neste regime. E isto não é inédito, mais uma vez. Na monarquia constitucional, por exemplo, a história do miguelismo era fundamental também. Era também uma história que eles estavam sempre a fazer para se lembrarem ou para melhor se convencerem das vantagens da monarquia constitucional. Em relação a isso, o que eu tenho de dizer, eu acho isto bom, acho isto mau. Bem, o que tenho isso é, costuma-se dizer, não se faz boa literatura com bons sentimentos. E eu também acho que não se faz boa história, nem história interessante, com agendas políticas, mesmo que essas agendas políticas sejam interessantes. Isto não quer dizer que um historiador não esteja imune a influências. Não, um historiador também tem opções, como qualquer outro cidadão, e naturalmente essas opções vão influenciar a maneira como ele olha para certos problemas históricos. Mas isso também se pode dizer em relação não apenas a essas opções, mas em relação à época ou ao meio social em que o historiador nasceu, ou da sua educação, por exemplo. Agora, uma coisa é nós estarmos influenciados por aquilo que nos formou, como são as nossas opções políticas, a nossa educação, o momento em que nascemos, o meio social a que pertencemos. Isso é uma coisa. Outra coisa é escrever para servir essas opções. Isso é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é as influências que eu tenho, outra coisa é eu trabalhar para propagandear essas influências. E isso é uma coisa que acho que os historiadores não têm vantagem em fazer. Nunca se faz boa história, ou raramente se faz boa história dessa maneira. Bem, eu acho que isto nos dá uma ideia, acho que já nos dá uma ideia da importância que a história tem e teve. Eu quero apenas dizer mais uma coisa em relação à história que eu acho que é muito importante e para mim até é a mais importante de todas. A história é fundamentalmente uma experiência de liberdade em relação ao presente. Neste sentido, é provavelmente uma das raras vias que está ao nosso alcance para sairmos um pouco do tempo a que a nossa vida nos condena. Isto é, a nossa vida condena-nos a viver um determinado tempo. Como é que saímos deste tempo? Através da história. E eu creio que é essa a grande utilidade da história. Isto é sairmos deste tempo em que estamos a viver.
E a esse respeito o objetivo não é exatamente encontrarmos referências, nem ditamos sobre o que é que devemos fazer. E porquê? Porque geralmente nos faltam sobre o passado certezas suficientes, sequer às vezes para determinar exatamente o que é que aconteceu, não temos certeza sobre exatamente o que é que aconteceu, muito menos para extrair planos de ação para o futuro. Acho que tenho dúvidas a esse respeito. Mas a história, quando é estudada, eu diria, com rigor, com abertura de espírito, eu acho que a história permite-nos colocar as coisas em perspectiva. E colocar-nos as histórias em perspectiva é dar-nos a medida da sua importância. Isto é, percebemos o que é que está a acontecer hoje e se conhecemos o passado, percebemos que algumas coisas são verdadeiramente fundamentais. Por exemplo, uma coisa fundamental que está a acontecer que aconteceu nestes primeiros 25 anos do século XXI. O Ocidente, durante 200 anos, os países ocidentais, os Estados Unidos, Europa Ocidental, o Japão também inclui aí, os países ocidentais foram responsáveis durante cerca de 200 anos pela produção da maior parte da riqueza do mundo. Enfim, aquilo que podíamos chamar um PIB mundial, digamos assim, uma estimativa. E nestes primeiros 25 anos do século XXI, pela primeira vez em 200 anos, deixaram de o ser. E isto é uma grande transformação. Isto é um novo mundo. E se nós estudamos o passado, temos noção de que durante 200 anos esta pequena parte do mundo foi responsável pela maior parte da riqueza, da produção da riqueza mundial, apercebemos da grande transformação que estamos a viver quando esta parte do mundo já não é. A mesma coisa quando estudamos a evolução demográfica. Quando percebemos que esta pequena parte do mundo, durante a maior parte destes 200 anos, despertou pessoas para o resto do mundo. Despertou pessoas para colonizar a América. Despertou pessoas para colonizar a Austrália. Despertou pessoas até para tentar colonizar a África. Isto é, tinha uma população que estava a crescer em relação aos outros continentes. A Europa, a Itália tinha mais habitantes que o Egito. E tudo isto mudou nos últimos 50 anos. Isto é, não só o resto do mundo está a crescer muito mais do que a Europa, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos, que estão a ter isso, mas como agora é o resto do mundo que está a mandar pessoas para o centro. Isto é, os movimentos de circulação de pessoas deixaram de ser da Europa Ocidental para o resto do mundo, para passar a ser do resto do mundo para a Europa Ocidental. Outra grande transformação. Como é que as sociedades da Europa Ocidental vão reagir a isto? Portanto, eu diria que a história, ao permitir-nos valorizar entre aquilo que nos está a acontecer, e que são imensas coisas, permitir-nos perceber o que é relevante em termos de mudança. Permitir-nos perceber também o que é específico desta época em relação a outras épocas, orienta-nos num sentido que é o da prudência, o da responsabilidade, e que é algo fundamental para uma comunidade política durar no tempo. Isto é uma coisa que Maquiavel e os gregos todos diziam. A prudência é uma coisa fundamental para uma comunidade política durar no tempo. E eu creio que a história ajuda-nos, mais até do que outros conhecimentos, a adquirir essa prudência, a adquirir esse sentido de responsabilidade em relação àquilo que podemos ou não podemos fazer. Enfim, era isto que tinha para vos dizer Sempre na tal meia hora. uma lição absolutamente fantástica, que deixou aqui todos bastante interessados agora na discussão. Temos aqui hoje connosco a embaixadora Ana Martins, para ter uma questão de cordialidade. Querem fazer uma pequena questão, algum comentário? Ana, antes de passar a outras pessoas? Muito Não, bem. muito obrigada, é absolutamente inspirador e subitamente muito clarificador e quase tranquilizador. Só não é mais porque, enfim, quanto a isso, o que eu vejo, por outro lado, é a ignorância
como uma coisa que seja a antítese daquilo que o professor tão bem teve a descrever, mas a ignorância está eventualmente a ganhar um espaço que põe em perigo essa aprendizagem tão útil para compreendermos o mundo e o que devemos fazer. Enfim, acho que gostei imenso daquilo que disse e a forma como pôs as questões. Para mim, esse é o grande desafio, é como combater, eu não quero chamar de ignorância, mas é essa falta de conhecimento. Uhum. Que nos empobrece e põe em risco. Rui, nós se calhar vamos juntando grupos duas outras questões. Sim, claro. Depois a fase do comentário geral. Nós temos aqui connosco também o Vitor Bento, que é um conhecido economista e que também faz pensamento em várias áreas. Não sei se o Vitor quer colocar alguma questão, algum comentário. Vitor Bento, não sei se está a ouvir. Muito bem. Então tentamos mais tarde. O Paulo Simões está aqui connosco. Estou a ouvir, Sim, sim. estava ali ao lado, mas não tenho nada de importante a acrescentar. Eu gostei imenso aliás, eu ouço sempre com muito prazer o Rui Ramos e recordava talvez duas coisas relativamente à citação que ele fez do Tucídides, do conflito de Melos. A recordação que eu tenho da citação é um bocadinho mais precisa, que é: os poderosos fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Exato. Esta é a que eu tenho. E a segunda nota, a propósito da importância da história, recordava também, que ele conhece seguramente, uma citação do homem do 1984. George Orwell. Exatamente. Recordava uma citação dele que é: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Que é uma citação também bastante interessante, precisamente a importância que há, e muitos regimes levam isso ao extremo, que é exatamente controlar o passado para criar uma narrativa que projeta no futuro, portanto, projeta o regime no futuro. Mas gostei, como gosto habitualmente sempre das intervenções. Obrigado Eu pela nota, sou um seguidor do podcast. Obrigado. Sim, senhor. O Paulo Simões está aqui connosco hoje, tem feito também algum trabalho nessa matéria, inclusive publicou recentemente um conjunto de textos sobre a importância da história. Paulo, queres fazer algum comentário, alguma questão, Rui, por favor? Só muito rapidamente, como sempre, agradecer ao Rui, que é sempre um prazer ouvi-lo, e estar com ele e falar com ele. E só dois comentários aqui rápidos. Um, eu realmente escrevo há uns tempos sobre o tema da história e da liderança e gostava de ouvir dessa parte do que é que os líderes contemporâneos, e agora não vamos falar não dos líderes políticos, mas dos líderes económicos, como temos alguns aqui neste painel. O que é que os líderes económicos têm a aprender com com a história, tendo precisamente da sua brilhante exposição. E a outra tem a ver com algo que o Vítor Bento também mencionou agora, que é algo que me deixa sempre profundamente incomodado, que são as tentativas de reescrever a história. As tentativas de reescrever a história não são uma coisa do século XXI, são coisas que já existem antes, com certeza, e que as distopias também falam muito sobre isso, mas dado que estamos neste ano, num ano particular em que há muita gente a tentar reescrever essa história, gostava de ter os seus comentários sobre isso. Muito bem. Vamos só juntar mais duas questões também, Rui, e passamos a ter aqui um pequeno nota porque os anteriores foram mais comentários. Manuela Carlos, como anda muito ligado ao mundo da educação, e certamente a história também passa por aí, quer fazer alguma questão ao Rui? Não, só queria aqui agradecer ao professor, que realmente foi um momento fantástico, muito motivante e que nos desperta a curiosidade para aprender mais, para saber mais. Perdão. Era isso que lhe queria dizer. E eu sou uma seguidora sua, leio os seus artigos e aquilo que escreve, e realmente é fascinante. Muito obrigada por isso. Muito bem. Para terminarmos esta primeira round, o Mário Franco também é uma pessoa que estuda muito outras latitudes, nomeadamente Médio Oriente, quer colocar uma questão. Mário. Obrigado, Jaime. Adorei a apresentação inicial, foi realmente fantástica, e também sou um seguidor dos podcasts e realmente é sempre um prazer ouvi-lo.
eu queria colocar duas questões e que merecem talvez dois comentários diferentes. Um é sobre um tema, eu também estou muito ligado ao tema da educação, e é um tema muito discutido internacionalmente, que é o tema dos livros de história no ensino, nomeadamente no ensino secundário, e a forma como é transmitida, digamos, a construção histórica de cada país. Isso levanta aí várias questões, não sei se eh, tem abordado esse tema de alguma maneira ou já passou por esse tema. Gostava de ouvir qual era a opinião. Por exemplo, neste momento há uma discussão enorme sobre os livros de história, como é ensinada a história na Palestina, como é ensinada em Israel, mas há Uhum. outros casos onde isso acontece. A segunda questão interessa-me até de outro ponto de vista muito mais, é qual é a opinião sobre a construção histórica que vai sendo feita com a utilização, nomeadamente, de figuras históricas para projetos políticos ou grandes obras ou grandes iniciativas. Temos agora o aeroporto que se vai chamar Camões, a União Europeia tem o programa Erasmus, o programa Copérnico. Portanto, há um conjunto de iniciativas que merecem um nome, que lhes são atribuídos um nome histórico. E isso acaba por permitir a construção de uma narrativa e encontrar significados para determinado tipo de narrativas políticas. Gostava muito de ouvir sobre a opinião sobre como é que vê esse processo e esse fenómeno. E muito Muito bem. obrigado antecipadamente pelas eventuais respostas aos comentários. Sim, senhor. Obrigado. Rui, então, se quiser agora fazer. Muito bem, não tenho, obviamente, resposta para tudo, para todas as perguntas, são bem interessantes, agradeço os comentários, agradeço as perguntas, mas, por exemplo, líderes económicos, eu creio que há um princípio de prudência que se aprende com a história, que alguns economistas formularam de uma maneira que me pareceu bastante persuasiva, que é a ilusão desta vez é diferente. Agora é diferente, quer dizer, isto é, tentar fórmulas, tentar processos que no passado já falharam e esperar que eles agora que resultem agora. E parece-me que essa é uma das ilusões que eu creio que a história deveria ajudar a dissipar. Isto é, quem estuda a história das grandes inflações do século XX, provavelmente não terá ficado completamente surpreendido, nem terá sido apanhado de surpresa por este episódio de inflação que tivemos nos últimos 3 ou 4 anos no Ocidente. E era uma grande ilusão pensar que se produzirmos aquela quantidade de dinheiro que foi produzida a propósito do confinamento, desta vez não iria haver inflação, porque era diferente. Não, seria haver. Houve inflação. E depois arranja-se outra escolha. Não, foi por causa das cadeias de abastecimento interrompidas. Claro, no passado também foi por causa dos choques do petróleo e também era por causa arranja-se sempre assim uma explicação episódica para dizer não, se nós criarmos dinheiro, se nós, governo, quer dizer, instituições financeiras, criarmos dinheiro, as pessoas vão aceitar esse dinheiro pela sua valor facial e não se vão interrogar sobre isso. Não, já sabemos que as pessoas reagem a isso. A história, se fosse preciso, a história dá-nos uma ideia dessas. Portanto, ler história, creio que ajudaria, e até a história económica, quer dizer, história feita por economistas que fazem também uma boa história. Portanto, parece-me que isso era algo de importante. Claro, quando estou a dizer isto, alguém me pode dizer, atenção, quer dizer, mas a história é interpretada de várias maneiras, há várias interpretações das inflações, há várias, portanto, nós também podemos escolher o livro de história que mais nos convenha para justificar aquilo que agora te ensinamos a fazer ou para justificar aquilo que nós estamos a fazer. E isso leva à questão de reescrever a história, quer dizer, esta tentativa de refazer o passado para justificar o presente e para, sobretudo, legitimar aquilo que nós queremos fazer no futuro. E isso sempre teve, eu devo confessar que sempre me pareceu um projeto, uma tentação vã. Isto é, percebo a tentação, mas a vacuidade
dessas tentativas sempre me pareceram evidentes. A tentativa de reescrever a história, de fazer uma história propagandista para convencer as pessoas de uma determinada coisa, se isso resultasse, imagino que a União Soviética nunca teria caído, porque eles durante 70 anos andaram a reescrever a história, a apagar figuras, a pôr figuras, a tirar tudo, quer dizer, e aquilo era um sistema que se dedicou com um grande afã a fazer isso, e em 1989, 1991 desmoronou-se, completamente desacreditado, e descobrimos até que a maior parte dos milhões de habitantes que tinha a União Soviética não acreditavam no sistema, incluindo os líderes da União Soviética também não acreditavam. Mas muitos deles depois tornaram-se liberais, tornaram-se libertários, tornaram-se outra coisa. Isto é, a maneira como eles andaram durante 70 e tal anos a escrever uma história que lhes convinha aos objetivos do Estado Soviético, não resultou. Portanto, eu tenho grandes dúvidas sobre, isto é, há limites para aquilo que nós conseguimos fazer com a manipulação do passado. Se a manipulação do passado servisse para manter os regimes no poder, a União Soviética ainda estaria aqui, o Estado Novo ainda estaria, quer dizer, enfim, estaríamos, porque todos os regimes, o que quer dizer também que a atual democracia não se pode, pura e simplesmente, depender de manipulações do passado. Quer dizer, isto é, em relação ao passado, creio que a verdade e o rigor é sempre a melhor política, digamos assim. Ser verdadeiros, ser rigorosos, e aprendemos mais do que propriamente andarmos a deturpar e a mentir, as mentiras piadosas, as mentiras por mais piadosas que sejam, por mais nobres que sejam os fins com que se querem servir, deturpando, as mentiras geralmente são fracas. Quer dizer, há uma deficiência qualquer que não as deixa ir muito longe. Isso também é verdade para a verdade. Atenção, a verdade também tem de ser trabalhada. A verdade também não, por si só, também não salva ninguém, quer dizer, digamos assim. Mas acho que é uma boa política. Agora, ir para as questões que me foram... isto era para responder ao Paulo Simões, agora ao Mário Franco. Os livros de história no ensino secundário. Bem, eu para começar, independentemente dos conteúdos, e obviamente há uma discussão sobre os conteúdos, preocupa-me imenso a forma. Aqueles livros de história que eu conheço, que são basicamente organizações de apontamentos, com muito dos conhecimentos distribuídos por chavetas, parece-me que tira a história tira a história a forma através da qual ela é mais eficazmente transmitida, que é a narrativa. Eu creio que para os miúdos, permitam uma expressão, para os jovens, a melhor forma de transmitir a história é através da narrativa. Isto é aquilo que mais fica, é aquilo que mais retém. Há um grande preconceito contra a narrativa. É só falar de reis e de batalhas. É fundamental dar às pessoas uma sequência, quer dizer, um quadro no qual depois elas podem ir pendurando os conhecimentos que vão adquirindo por outra via. Eu ainda me lembro das minhas filhas estarem a estudar e uma delas veio-me perguntar: pai, o que é isto da história? Isto é só crises. A crise do século XIV, a crise do século XVI. Além daquilo ser enfadonho para ela, a ideia que ela tinha da história é que aquilo era uma quantidade de crises umas atrás das outras, e depois era quais as causas da crise? 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente isto foi uma coisa que ela fez um esforço enorme para esquecer, e mal acabou o ano escolar. Uma coisa horrível, quer dizer, aquilo era em chavetas, aquilo não tinha grande interesse. Portanto, em relação aos livros de história, eu creio, independentemente dos conteúdos, e mesmo em relação aos conteúdos, como já disse atrás, tenho grandes dúvidas naqueles conteúdos moralizadores, isto é, daqueles que contar o tipo de história para levar as pessoas a concluir que determinadas coisas são más e que determinadas coisas são boas. Deixem as pessoas tirarem essas conclusões, contem a história e experimentem a contar a história de uma maneira mais ou menos imparcial e deixem os jovens, quer dizer, mas sobretudo deem aos jovens através da história uma noção do tempo. Eu às vezes digo aos meus estudantes: eu não me interessa que vocês saibam exatamente em que ano é que foi o 25 de Abril. Por acaso acho que deviam saber que era em 1974. Ok, mas admito que não sabem o que é em 1974. Que me digam, foi em 73, em 75. Eu acho esse erro um erro menos grave do que não saberem que o Salazar foi antes do 25 de Abril, porque alguns não sabem.
A confusão da maneira, a maneira como a história é transmitida nas nossas escolas secundárias é tão confusa que eu tenho estudantes a chegar à universidade que não sabem o que é que foi antes e o que é que foi depois. Isto é que não sabem nada, basicamente. Quer dizer, isso parece mais grave. E acho que se a história fosse contada de uma maneira narrativa, como foi contada no passado, há 50 e tal anos, há 60 anos, havia bons manuais de história que contavam-nos de uma maneira narrativa. Enviesados, bem, os atuais são tão enviesados como eram enviesados os do passado. Os atuais são enviesados num sentido que nós gostamos. Talvez. Os do passado eram enviesados no sentido que outras pessoas gostavam. Talvez. Mas eram mais eficazes a contar uma história. Aliás, quando nós falamos hoje com as pessoas, é muito curioso, as pessoas mais velhas, da minha idade e mais velhas, têm uma ideia da história de Portugal mais clara do que têm as novas gerações. Isto é, sabem coisas, o Dom Afonso Henriques, a Batalha de Aljubarrota, o Vasco da Gama, sabem pôr as coisas por sequência, podem não saber o ano exatamente em que o Vasco da Gama chegou à Índia, 1498, podem não saber, mas sabem que foi depois da Batalha de Aljubarrota e que foi antes do Camões escrever os Lusíadas. Porque atualmente eu tenho estudantes que não sabem isso, quer dizer, não sabem, julgam que o Vasco da Gama chegou à Índia depois do Camões ter escrito os Lusíadas, nem sequer percebem essas coisas básicas, quer dizer. E isso é mais grave, e eu creio que isso tem a ver com a maneira como a história é ensinada, através de chavetas, através de um conhecimento fragmentado e que não está articulado entre si. Porque a narrativa dá-nos a ideia da passagem do tempo e da sequência dos acontecimentos. Isto é o que eu acho que é mais importante, mais básico para alguém aprender história. Se eu souber o que é que aconteceu antes e depois sei adquirir conhecimentos. Portanto, esse é o que eu tenho a dizer sobre o... Agora, sobre a questão das figuras históricas, em grandes projetos, grandes iniciativas, grandes coisas, eu devo... havia aquela alternativa para isso, que era, por vezes, dar a essas grandes coisas nomes das localidades, não é? Quer dizer, por exemplo, os aeroportos eram o aeroporto da Portel, o aeroporto das Pedras Rojas, quer dizer... e eu creio... Eu devo de confessar, quer dizer, não me parece mal isto é, acho que é uma opção mais segura do que andarmos a dar nomes de figuras históricas e andar depois a tirar os nomes dessas figuras históricas quando descobrimos que essa figura histórica, afinal, era alguém que até batia no cão, quer dizer, uma coisa qualquer assim, e agora já está cancelado e temos de lhe tirar o nome, quer dizer, obviamente não acho mal um novo aeroporto de Luís de Camões, quer dizer, porque Camões é de facto uma figura histórica, mas acho que às vezes devíamos ser talvez mais contidos, quer dizer, no apropriarmos, no usar esses grandes nomes para andar a dar a coisas. Já no que aquilo no Erasmus acho que é um bocadinho diferente, porque de facto remete para aquilo que Erasmo representa um bocadinho na cultura europeia, esse intercâmbio que ele fez no século XVI. O Erasmo é um homem de intercâmbios, de criar uma rede através da Europa e, de alguma maneira, aquele projeto significa isso também, e portanto é uma homenagem, tal como o Prémio Montaigne, etc. Quer dizer, são figuras que tinham essa... Portanto, acho que aí temos de usar critérios um bocadinho diferentes, quer dizer, para os vários projetos. Há projetos que têm todo o sentido, faz todo o sentido, dar-lhe esses nomes. Há outros que se calhar o nome do sítio era talvez mais prático, quer dizer, menos discutível, quer dizer, chamar ao aeroporto de Alcochete. Aeroporto de Alcochete não havia discussão, quer dizer, não se podia chamar aeroporto de Faro se estava em Alcochete, claro, quer dizer, e, portanto, era uma coisa mais óbvia, quer dizer, e às vezes há um abuso da história, e um embartecimento da história também, quer dizer, agora também admito que alguém queira genuinamente prestar homenagem a uma figura, enfim, o Camões merece todas as homenagens possíveis e imaginárias. Acho que é uma das grandes figuras da nossa história, é um dos criadores de Portugal verdadeiramente, e portanto merece todas as homenagens. Atenção, acho que ele nem todas as homenagens serão sempre poucas para aquilo que todos lhe devemos, e que vamos continuar sempre a dever. Enquanto existir Portugal, vamos continuar a dever a Camões, porque ele é de facto um dos criadores do país. Mas também percebo isso, pronto, está bem, admito isso também. Muito bem. Eu não sei se o António Machado Correia, que está aqui connosco, normalmente costuma pensar sobre estes temas. António, quer fazer alguma questão ou algum comentário?
António, não sei se nos está a ouvir. Muito bem. Isto às vezes as tecnologias têm estes problemas. Passo, É. então, passo então ao Luís Maia, que quer colocar uma questão. Luís, Estão-me a ouvir, é? sim, 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 Ora, estamos. bom dia. Não estou aqui com problemas em ligar a câmara aí. Mas muito boa tarde e Boa agradecendo tarde. aqui a excelente intervenção. Eu confesso que venho aqui na procura de que me ajude, porque tenho tido muita dificuldade em encontrar caminhos para o otimismo. Precisamente por Uhum, sendo economista e confirmando o que disse na sua estimulante apresentação, que eu volto a agradecer, vejo como quando entrei na Faculdade de Economia do Porto, onde o Jaime foi meu professor há 35 anos, a Europa e os Estados Unidos controlavam cerca de 80 a 90% do PIB e do comércio externo mundial, e a partir uhum, daí todas as outras economias dependiam um pouco de nós sempre. Apenas uhum, 35 anos depois, portanto, geração e meia, digamos assim, estes países juntos representam metade numa queda vertiginosa que muitos estimam idêntica à do Império de Roma, mas nos últimos 3 ou 4 séculos de império. É difícil dizer, uhum, não é estatísticas, mas... Ora, se quem paga manda, e se quem cria riqueza e domina na população controla o presente e através dele o passado e assim o futuro, conforme ouvimos, então estes números levam-me a concluir que o mando futuro virá de sociedades e de líderes que em pouco ou nada respeitam os direitos humanos, liberdades individuais, a igualdade social e o combate ao excesso de controle da economia e até do Estado por uma pequena oligarquia, nem sequer ligam muito à divisão de poderes ou à primazia da política sobre a economia, como vimos ainda esta semana ou nestas últimas semanas. Ou seja, falamos de lideranças e falamos dos Estados Unidos e da China, mas também da Índia, etc., e da Rússia no sentido militar, tem também uma grande potência, se não a maior de todas as potências, dado o arsenal nuclear. Lideranças que não parecem focadas na defesa e promoção do Estado de Direito, democracia liberal, direitos humanos, etc. Nem sequer com as questões de sustentabilidade e da própria vida humana no planeta, o que me parece ainda mais absurdo de todas as coisas. Que eu penso, sendo um historiador da história contemporânea, onde é que eu posso estar a ver mal e onde é que posso encontrar algum otimismo que transmita a amigos meus, sobretudo os que têm filhos, porque eu estou farto de dizer eu não tenho, se tivesse, eu estaria mesmo muito assustado. muito bem. A Maria José Galito também quer colocar uma questão, também é uma pessoa universitária. Força, Maria. Maria Sousa Galito. Tá, Maria Miguel, mas sim, está ótimo. O professor Rui Ramos, ele chegou a dar-me aulas quando eu estive na Católica. É sempre um gosto ouvi-lo. Muito sim, obrigada sim. pela palestra. Ah, eu só gostaria de fazer o meu comentário porque, mesmo percebendo que discorda de mim, eu gostava de dizer, para mim é extremamente importante que obras públicas e instituições e questões icónicas tenham nomes históricos para perpetuar a história para as novas gerações, sobretudo para os mais novos. Acho que não há, de facto, concordo consigo, a narrativa, a história está a ser provavelmente muito factual e muito concentrada na atualidade e fala-se pouco de história. Eu sei porque dou aulas, os meus alunos sabem muito pouco sobre a história de Portugal, sobre os gregos, sobre os romanos, não sei porquê, não sei o que está a acontecer no secundário, mas parece ser um facto. E gostaria apenas de fazer um pequeno comentário que é, eu acho que eu sou muito a favor da história factual, passar os factos e ser o mais neutra possível, mas acho que a história é muito política e se nós não defendemos a nossa história, sobretudo a história de Portugal, outros países vão defender a sua perspectiva, ou seja, os espanhóis não Uhum, falam da Batalha de Aljubarrota, os franceses gostam da sua perspectiva, os ingleses, pelo menos há pouco tempo, alguém me disse na África do Sul que tinham dito que tinham sido os primeiros a chegar à África do Sul, ou seja, uhum. cada país defende a sua, e se nós não defendemos a nossa, podemos ficar um bocadinho para trás, e pelo menos as nossas gerações, pelo menos os portugueses, deviam conhecer a sua história. Peço desculpa, quis apenas fazer este comentário. De Muito qualquer bem, forma, muito muito bem. obrigado, gosto de ser muito. Estamos cá para isso. E para terminar este segundo bloco de questões, depois não sei se haverá mais, temos aqui o João Palmeiro, que também é uma pessoa que se interessa muito pela comunicação, pela informação e também pela história. João, quer fazer algum comentário ou alguma questão ao professor Rui Ramos? João, não sei se nos está a ouvir. Jaime, Sim, Stella sim. Marbo, se por acaso eu não mais quiser, eu queria fazer só uma Como tu gostas, eu pergunta. peço desculpa, eu não estava a conhecê-la porque não aparece o nome, aparece o iPad, mas é um gosto, faz favor, Estela. Muito gosto. Antes de mais, cumprimentar e agradecer.
não só ao nosso orador, como ao Jaime pela É com muito organização, gosto. É um gosto também também. ouço podcast. Mas queria dar uma nota também que me preocupa. Quando fala de encontros históricos, eu acho que um dos encontros históricos que tive foi com o Kissinger. Não foi só conhecê-lo, porque eu sou presidente da Comissão Trilateral do Grupo Português e, portanto, tive com ele em várias reuniões, como jantei com ele. E na vez que jantei com ele, foi na altura que o Durão Barroso ia assumir a presidência da Comissão Europeia, e ele fez o favor de me pedir uma audiência com o Durão Barroso, que eu tratei, 4 de maio, obviamente até lhe brincando disse que ele não precisava de mim, mas em que eu lhe perguntei aquela minha questão eterna de como é que os americanos veem a Europa. E o Kissinger respondeu-me com toda a sinceridade. Eu disse, estão muito mais focados na altura nos BRICS, e que a Europa interessava para ouvir a opinião pública em termos de comunicação. Mas nós sabemos que historicamente, e cada vez mais, a Europa deixou de contar. E, portanto, se falarmos numa perspectiva histórica do que se está a passar neste momento, percebendo o Stargate ou a inteligência artificial a ser desenvolvida na China e nos Estados Unidos e a Europa só se preocupar com a regulação, eu pergunto que esperança é que nós podemos ter, historicamente, para uma Europa que deixou de contar já desse tempo, que estamos a falar em 2004. Muito bem, sim. Foi quem então responder estas duas questões que foram colocadas, a da Estela e a outra, e a de outras anteriores, embora a Maria fosse mais um comentário e uma nota de contexto. Sim, eu agradeço os comentários e as perguntas bem. Desculpa, bem... é que eu estou no carro, eu não tinha posto. Não tem problema nenhum, estamos à vontade, com muito gosto. Agradeço as perguntas e os comentários, todos muito estimulantes. Verdadeiramente tem um mesmo tema, acho que em todos é o mesmo tema, quer dizer, que é o que é que nos deve preocupar hoje e o que é que nos pode ter esperança, quer dizer, isto é, porque uma coisa é estar preocupado, outra coisa é ser pessimista e desistente, quer dizer, que não são duas coisas, não são iguais, quer dizer, não é a mesma coisa. E eu creio que nos deve que nos deve preocupar essa mudança de relação de forças que de facto é dramática nestes últimos 30 anos, o que quer dizer que o Ocidente, vamos falar do Ocidente também para incluir a Europa e os Estados Unidos e os países que estão também ligados ao Ocidente, o Japão, por exemplo, Coreia do Sul, eu acho que têm de perceber que aquele mundo onde pressupunham que os seus modelos e os seus valores eram dominantes, esse mundo acabou, verdadeiramente. Isto é, vão ter de lutar por esses valores, por esses princípios. Vão ter de defender as suas sociedades. Não vão poder assumir, como assumimos ainda em 1989, que somos o fim da história e que todo o mundo está a convergir para onde nós já estamos. Isto é, que nós estamos num patamar e o resto das sociedades estão a subir as escadas para atingir o nosso patamar. Aquilo que nós estamos a descobrir é que há várias escadarias e há gente que já ameaça estar num patamar, ou pode parecer que alcançar um patamar acima de nós. Portanto, este é um motivo de preocupação. Isto quer dizer que vamos ter de zelar por coisas que até agora dávamos por adquiridas. Por coisas que nós não eram naturais. E admito, temos de zelar pelas nossas herança cultural, não discordo disso. Quer dizer, cada um dos nossos países e o Ocidente no seu todo, quer dizer, tem de zelar, tem muito da cultura que se fazia no Ocidente até agora é uma cultura de autoflagelação, de autocrítica, de autoobjeção até. E uma das razões dessa autoobjeção é a autoobjeção dos ricos, é aqueles que podem dizer mal de si próprios porque acham que não faz mal, quer dizer, podem fazer isso. E agora já não estamos nessa posição, agora já não podemos continuar a autoflagelar-nos, temos de nos convencer de que temos características que são também vantajosas e que devemos zelar por elas e promovê-las, por exemplo. Quer dizer, portanto, devemos estar preocupados, sim. O mundo mudou, agora
o que é que me parece que pode justificar que essa preocupação não seja pura e simplesmente niilismo, não seja pura e simplesmente pessimismo, não seja pura e simplesmente desistência. É que muito daquilo que nós conseguimos, estou a falar do Ocidente, para simplificar, muito daquilo que nós conseguimos está associado a características nossas que outras sociedades que estão a competir connosco não têm, não estão a desenvolver. O Estado de Direito, a garantia de direitos, a começar pelo direito de propriedade, o império da lei, quer dizer, um sistema representativo que permite que as discussões, isto é, que a tomada de decisão seja mais lenta, mas que provavelmente evita mais erros do que as tomadas de decisão por um indivíduo só ou por um pequeno grupo que não é escrutinado, que não é discutido e que pode acertar, mas também pode errar, e quando erra de grande maneira. E, portanto, eu creio que esse zelo por essas... isto permite-nos ter alguma esperança. Se nós formos capazes de manter estas características e fazer destas características não um entrave ao espírito de iniciativa e de empreendimento, mas um ingrediente desse espírito de iniciativa e de empreendimento, isto é, quando, em vez de tentarmos sempre andar a regular, essa tendência para regular, em vez de estimular a criação, isto é, ou em vez de deixar os empreendedores empreender, os criadores de riqueza criar, isso também é um defeito dos ricos, quer dizer. Durante muito tempo a Europa podia-se inquietar sobretudo com a distribuição da riqueza, com a regulação da produção, porque estava sempre em cima. Agora não, agora tem de se preocupar com a criação da riqueza e ter um ambiente institucional que permita a investidores, a empreendedores dizerem: se eu quero ter um grande projeto, o melhor é ir para os Estados Unidos. Não, é, por exemplo, continuar na Europa. E, de facto, aquilo que nós constatamos é que não é assim. Portanto, a ideia que eu tenho é que nós podemos estar numa fase, que é a fase dos Estados Unidos e do Ocidente em 1957, 58, quando de repente a União Soviética aparece com o Sputnik e toda a gente naquela altura também estava a dizer: acabámos, eles ganharam, o sistema soviético é incrível, vão passar à nossa frente. E aliás era isso que dizia o Khrushchev: numa geração ou duas esmagamos. Quer dizer, agora estes sistemas autoritários, como o sistema autoritário chinês, sim, tem essa capacidade, por vezes, de concentrar recursos numa determinada setor e obter resultados ali rapidamente, quer dizer, e obter grandes resultados. A questão é a de sustentabilidade, quer dizer, é a questão de sustentar, quer dizer, e de evitar tantos erros como os outros. E como sabem, a história da Guerra Fria não acabou com vantagem para a União Soviética. Apesar de, repito, em 1957 havia muita gente no Ocidente já estava com os braços no ar a render-se e a dizer que ia acabar. E porquê é que não acabou? Bem, não acabou porque houve forças políticas no Ocidente que foram capazes de lutar por aquilo que lhes pareceu que eram os mecanismos da prosperidade, eram as fontes da prosperidade e da liberdade ocidental. E foram essas forças que impediram que o Ocidente evoluísse, como alguns diziam nos anos 50, que os sistemas estavam a convergir e que o Ocidente também ia ficar um sistema corporativo e de planeamento central. Havia muita gente que achava que isto era inevitável e outros que achavam que era desejável. E houve outros que acharam que não, quer dizer, que aquilo que fazia a riqueza dos Estados Unidos e aquilo que tinha feito a riqueza da Europa Ocidental era a liberdade, e não a liberdade, a pluralidade, aquilo que se chamava economias de mercado, democracias liberais, etc., e que era preciso manter isso. E foram aqueles que mantiveram isso tinham razão, quer dizer, no fim, os resultados desses sistemas foram muito melhores do que os resultados do sistema, de um outro tipo de sistemas. E eu ainda acredito que se o Ocidente, se os Estados Unidos, se a Europa for capaz de manter, desenvolver e, em alguns casos, de recuperar essas instituições, esse ambiente que explica as suas vantagens nos últimos 200 anos, eu ainda penso que que o Ocidente pode fazer valer
enfim, competir de maneira eficaz com os seus concorrentes atuais. E que isso não será apenas bom para o Ocidente, mas bom também para o resto do mundo. Quer dizer, isto é demonstrar ao resto do mundo que o Estado de Direito, que a democracia liberal, que a economia de mercado não são desvantagens, mas são vantagens. Acho que é a missão do Ocidente neste momento. É preciso provar isso. Agora, para isso, sim, não basta perante as grandes inovações a que estamos hoje sujeitos, talvez a melhor atitude, a primeira atitude não deva ser como é que a gente vai regulamentar isto, condicionar isto e impedir que pessoas invistam e desenvolvam. Se calhar essa não é a melhor atitude, quer dizer, isso é de facto a receita para a decadência e para a irrelevância. Mas eu ainda acredito que haja forças no Ocidente que sejam capazes de perceber que vale a pena lutar por aquilo que distinguiu o Ocidente em relação a outras sociedades, e que acho que é ainda a grande riqueza do Ocidente, na medida em que essas sociedades, olhando-as como nós estamos a olhá-las de fora, não parecem estar a desenvolver essas características. Pelo contrário, quer dizer, estão a tornar-se cada vez mais fechados e cada vez mais rígidos, e portanto umas vezes podem acertar, mas outras vezes muito mais provavelmente vão errar em termos de inovação tecnológica, vão errar em termos de cuidados no meio ambiente. É preciso pensar, a maior catástrofe ecológica do século XX aconteceram na União Soviética e na China comunista. Foram esses países das maiores catástrofes ecológicas. As economias de mercado também provocaram desgastes enormes, mas foram muito mais sábias, digamos, a lidar com... Porque há opiniões diversas à discussão. Eu acho que isso ainda continua a ser uma enorme vantagem e que me faz não desesperar, quer dizer, não desesperar, sim, estar imensamente preocupado. O mundo mudou, já não temos a dominância que tínhamos anteriormente, mas acho que se conseguirmos manter as instituições, o modo de vida que explicou a nossa dominância no passado, acho que podemos ainda esperar que o futuro não haja de ser contrário àquilo em que acreditamos e àquilo que nos parece que são as melhores opções. O professor Ramalho Fontes pôs aqui uma nota no chat, a propósito daquilo que é o papel dos historiadores e o respeito pela qualidade da história. O professor Ramalho Fontes quer fazer alguma nota sobre isso? Algum comentário ou questão? Totó? Muito bem, estamos com problemas de comunicação. João Palmeiro, diga. Évora, cá estou. Eu peço desculpa, eu estou no carro entre Évora e Alcáçovas e ainda há bocado estava a mudar os phones, de maneira que quando respondi já não fui a tempo e muito obrigado, muito obrigado. Eu estou às escuras porque não tenho luz, como é evidente, estou a ver só para a frente. Eu quero agradecer esta fantástica conversa, este fantástico e extraordinário chamada de atenção para as coisas fundamentais que nós não nos podemos esquecer da história. E quando tenho falado com o Jaime com muito entusiasmo acerca desta nossa conversa de hoje, dizendo-lhe que nem que estivesse na Lua eu tinha que arranjar a maneira de a seguir, porque eu acho verdadeiramente que a história está no centro das questões e das soluções para o nosso futuro. Não vou dizer outra vez aquilo que já foi aqui hoje repetido em relação ao passado, ao presente e ao futuro, mas queria perguntar ao Rui Ramos qual é a visão dele em relação ao impacto ou à influência ou à mudança que o mundo digital e aqui Tivemos aqui um problema de... João Palmeiro, nós estamos a ouvir. Fez mute sem querer. E agora? Agora estamos. Muito bem. Estamos. João, pode falar, João. Está. Então, eu estava a dizer que gostava de pedir ao Rui Ramos que
nos dissesse alguma coisa sobre a importância Bem, do mundo digital. E não estou a falar da inteligência artificial apenas, estou a falar do mundo digital em geral, que permite, no processo da história e no estudo da história, que hoje em dia, em muito menos tempo e num ápice, nós consigamos correlacionar dados e factos e pontos de vista que no passado levaríamos meses, às vezes anos, e teríamos que ter grupos imensos de pessoas a estudar esses factos. muito bem. O Carlos Ribas está aqui connosco, isto é uma pessoa que também trabalhou em vários países e, portanto, também se calhar tem uma perspectiva dessas coisas um bocado diferente. Quer fazer alguma questão ao Rui Ramos, Carlos? E é um gosto tê-lo connosco. Muito bem. Obrigado e antes de mais uma vez também agradecer ao professor a excelente nota que nos deu acerca da história. Agora uma pergunta um bocadinho provocativa. Porquê que o ser humano está sempre a repetir os erros do passado? Nós vimos as guerras, vimos as culturas que desapareceram, que agora voltam a surgir. Portanto, parece que há ciclos em que o ser humano deixa de pensar ou deixa de ter lucidez para continuar a crescer de uma forma evolutiva, de uma forma mais virada para a sociedade, mais virada para as pessoas. E aquilo que está a acontecer neste momento com a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, portanto, esta confusão toda, há alguma explicação lógica para que o ser humano não aprenda com os erros do passado? Muito bem. E só para terminar, nós temos aqui um português que está a viver nos Estados Unidos e também nos Estados Unidos, que é o Bernardo Martins. Bernardo, não sei se nos está a ouvir. Olá, Jaime, obrigado. Muito bem. Não sei se quer fazer alguma questão, algum comentário. Pronto, como... Não, olha, já agora, obrigado também pelo convite e ao Rui Ramos por esta intervenção. Eu tinha uma pergunta muito rápida. Sim, sim, Não sei se a resposta é fácil. Falou-se aqui na importância da história ah, para as comunidades e para o povo, não é? Especialmente em Portugal, para a nossa história que é riquíssima. Ah, e quanto às pessoas que agora escolhem Portugal para morar, portanto, Uhum. os novos imigrantes, não é? Que vêm de toda a parte do mundo, do Brasil até à China e ainda estão, ah, acho que era importante haver uma discussão, talvez nacional, não sei, sobre como ensinar a história de Portugal e a riqueza que nós temos, ah, para estes novos moradores, não é? E futuros portugueses. e que são Se- quase 10% da população, Bernardo. Portanto, não é Exato, exato. propriamente tão pouca gente quanto isso. Muito bem, Rui. Penso que não há mais questões. Nós também já estamos a chegar às 7h30, que é o nosso normalmente target. Portanto, eu passo a palavra e depois concluímos. Está bem? Muito Agradecer bem, mais uma vez. muito obrigado mais uma vez pelas perguntas. Obviamente não tenho resposta para todas. Acho que uh, a transformação digital de que fala o João Palmeiro é muito curioso acompanhá-la. Se nós a acompanharmos desde o princípio, através da história, aquilo que percebemos é que, como aconteceu com outras tecnologias, foi inicialmente recebida como uma tecnologia que vinha integrar-se no mundo tal como ele existia, portanto, aumentar, expandir aquilo, e de repente começou a transformar esse mundo, isto é, começou a criar usos, a criar hábitos mais ou menos imprevistos. E isso muito rapidamente, quer dizer, há uma grande, e talvez até um bocadinho, em alguns casos, imprevistamente. Isto é, basta ver um filme de ficção científica dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, nesses filmes de ficção científica, mesmo aqueles que, enfim, as imaginações mais mais frondosas, não eram capazes não foram capazes de antecipar coisas que nós temos hoje 20 anos depois, isto é, aqueles computadores que ainda aparecia as teclados, que eles faziam os teclados lá nas naves espaciais, quer dizer, como se estivesse a trabalhar em espectros XX, quer dizer, uma coisa... Portanto, a transformação é muito grande. Eu creio que nós... talvez aquilo que haja a evitar a esse respeito sejam duas coisas, quer dizer, uma é uma
crença de que a tecnologia só por si é a solução. Isto é, que os nossos problemas têm soluções tecnológicas. Isso é um erro do passado, é um erro muito antigo. Quer dizer, na história da humanidade. Isto é, pensar que é pela tecnologia nos salvamos. Quer dizer, isto é aquela ideia de que guerras no passado não teriam... houve guerras no passado que não havia telefones, quer dizer, porque eles não puderam telefonar um ao outro. Quer dizer, bem, vieram os telefones e as guerras continuaram. Quer dizer, portanto, a ilusão, quer dizer, aquela ilusão, ele mandou o telegrama e depois chegou tarde, não houve resposta. Quer dizer, não, as coisas não se passam tão ocasionalmente, tão acidentalmente assim. Portanto, não devemos ter essa esperança, mas também não devemos ter uma coisa que eu às vezes me parece que se abusa agora, que é o medo, quer dizer, o medo da tecnologia, o medo não, por exemplo, no caso da inteligência artificial, o medo da inteligência artificial, aquele medo, vai substituir, vai não sei o quê, vai tornar os seres humanos irrelevantes, etc., essas coisas todas. Acho que esse também não é uma atitude muito interessante, devo dizer, quer dizer, isto é, em relação à transformação tecnológica, quer dizer, acho que devemos ir tentando perceber o que é possível fazer e, sim, há coisas que provavelmente fazemos agora e vamos deixar de fazer, mas eu, por exemplo, tenho aquele princípio, se há uma máquina que pode fazer uma coisa que eu faço, eu não a devo fazer. Deve ser a máquina a fazer. Quer dizer, eu devo preparar-me para fazer outra coisa qualquer que a máquina não pode fazer. Por exemplo, até superentender as máquinas, gerir as máquinas. Embora me possa dizer, eles também podem começar a gerir a si próprios, mas podemos, assim, talvez duvidoso. Eu acho que, por exemplo, em relação à inteligência artificial, neste momento tem havido um hype, quer dizer, um exagero que tem a ver até com as necessidades de financiamento destas grandes companhias, que obviamente querem estar nas notícias e nos debates da atualidade para atraírem investidores, e me parece que é um grande exagero. E isto estou a dizer. Portanto, não devemos ter medo, não devemos esperar, não é a salvação, mas também não é o fim do mundo. É apenas as coisas a evoluírem e a mudarem e a tornarem-se diferentes, e temos de nos adaptar. E outra coisa que é, isto não vai voltar atrás, obviamente. Isto não vai voltar atrás. Portanto, não vamos voltar ao giz e ao quadro da Ardósia, quer dizer, não se vai voltar aí, quer dizer, não vamos voltar aí, quer dizer, ou se voltarmos aí é porque houve uma catástrofe gigantesca e uma coisa medonha. Quer dizer, isso é uma coisa importante. Porque é que, houve também a pergunta, porque é que a humanidade não tem aprendido com os erros do passado, quer dizer, bem, uma das razões que não tem aprendido é porque não há consenso sobre o que é que foram erros. Quer dizer, nós discutimos o passado e não há consenso sobre os erros. Quer dizer, aquilo que são erros para mim, e até para nós agora aqui, que estamos nesta conversa, pode não ser erros para outros. Quer dizer, continua a haver gente comunista, quer dizer, continua a haver gente... Enfim, em Portugal ainda há muita gente que vota no PC e no Bloco de Esquerda, cada vez menos, mas ainda há, quer dizer. O que é que eles não aprenderam? O que é que eles não viram? Quer dizer, o que é que eles não perceberam? Quer dizer, é quase, mas não, há cada vez... E na universidade, então, está cheia de professores comunistas, quer dizer. O que é que eles não aprenderam? O que é que eles não viram? Quer dizer, enfim, a capacidade das pessoas para não ver e para não aprender é absolutamente notável, quer dizer, é uma coisa, portanto, não é bem aquelas, nós não temos não é, nós divergimos em relação aos próprios erros, e nós às vezes temos, e temos outra coisa, às vezes temos objetivos que faz com que aquilo que seja erros para uns, seja para nós precalços. Para muitos comunistas como Pol Pot, matar muita gente não era um erro, quer dizer, destruir uma economia não era um erro, porque construir o comunismo era muito mais importante. Exterminar uma parte da população do Camboja, destruir a economia do Camboja, valia a pena, porque era mais importante construir o comunismo. Portanto, não eram erros para ele, quer dizer. Se o Pol Pot estivesse aqui, nós diríamos, fez isto, fez aquilo, errou ali. Para ele não é erro, era aquilo que ele queria fazer. Era aquilo mesmo que ele queria fazer. E, portanto, não, isto é, aquilo não é bem um erro, quer dizer, a humanidade não é aprender com erros, a humanidade tem objetivos que faz com que não reconheça, há muita gente a não reconhecer como erros determinadas coisas, pelo contrário. Não sei se está a ver.
Sim, sim, estou a ouvir, estou. Já estamos a ouvir. Posso fazer uma provocação? Diga. Sim, sim, força, Rita, à vontade, muito agora. Diga. Gostava de perguntar uma coisa, eu acho que é mais uma provocação do que propriamente como lega no assunto, que é a história repete-se, os ciclos económicos repetem-se, a política, a história política repete-se. Isso é uma questão tremenda e há historiadores que escreveram livros sobre isso, sobre a questão dos ciclos, quer a economia, onde foi depois mais sistematizada, mas quer também outros historiadores que tentaram perceber uma espécie, se havia uma lógica das civilizações, isto é, que levava ao crescimento, ao auge e depois a uma decadência, se havia alguma sequência. E agora até há um livro que saiu há pouco tempo, bastante interessante, nem é historiador, mas é sobre história, e é sobre as elites, quer dizer, é uma teoria das elites que explica as crises das sociedades, os crescimentos, isto é, através. Ele basicamente, a teoria é mais ou menos a de que o crescimento das elites, isto é, o crescimento em termos da sua quantidade, digamos assim, das elites políticas, aumenta a competição dentro da própria elite e a partir daí os resultados são cada vez piores no sentido em que passa a haver gente dentro da própria elite interessada na destruição do sistema porque acha que pode vir a ter uma posição mais vantajosa no que vier a seguir, seja o que for o que vier a seguir, é sempre melhor do que o que está. Portanto, há muitas teorias sobre isso. Quem estuda história, como eu estudo, de uma maneira que tente ser o mais empírica possível, o mais rigorosamente empírica possível, às vezes sente que está a ver acontecer qualquer coisa que é aquela história, a história não se repete, mas rima, quer dizer, isto é, mas há ali de repente é umas coisas que nos parecem familiares, quer dizer, que estão a acontecer, em determinados momentos aparecem determinadas situações, atores históricos começam a desempenhar papéis que fazem lembrar. Isto não é novo, quer dizer, isto é, por exemplo, durante muito tempo, muita gente no Ocidente estudou o fim da República Romana como, portanto, no século I antes de Cristo, a história da queda da República Romana como se aquilo fosse o padrão do que podia acontecer em sociedades com sistemas representativos, isto é, sistemas representativos em que há também esse choque das elites que mobilizam as populações, acaba por aparecer demagogos, esses demagogos acabam por implantar sistemas autoritários, quer dizer, isso era a história da República Romana, aparece César acaba por implantar, enfim, há uma grande competição entre os senadores, entre as grandes figuras do Senado, guerras civis, eles tentam mobilizar o resto da população uns contra os outros, e de repente aparece ali uma figura, enfim, com características, carisma, etc., que mobiliza aquela população. Portanto, agora, se é verdadeiramente as coisas que acontecem outra vez, ou se somos nós que, perante aquilo que está a acontecer, tentamos impor esses quadros mentais que temos, a narrativa que já temos, para dar sentido àquilo que está a acontecer. Isto é, e de repente começar a falar de... Isto, por exemplo, havia também para as revoluções. O Lenin, na Revolução Bolchevista, o grande manual dele era a Revolução Francesa. Do fim do século XVIII. Ele estava a seguir, ele achava que aquilo estava a seguir as fases da Revolução Francesa. E havia Robespierre, e havia Dantons, e havia Marat, e havia essa coisa toda, quer dizer, portanto, ele entrou na Revolução Bolchevista a pensar como se tivesse um manual, um guia, um GPS histórico, que era a Revolução Francesa, quer dizer, e portanto estava a tentar evitar um Thermidor, a tentar evitar o aparecimento de uma figura como Napoleão, que toda a gente estava de um chefe militar. Stalin vai ter uma grande obsessão com isso, a dizimar o exército em 1937-38, aquele fuzilamento daqueles generais todos, etc. Ele é um grande estudioso da Revolução Francesa, sabe que pode aparecer, aliás, depois da Segunda Guerra Mundial, o general Marshal Zhukov, imediatamente despromovido, posto de lado, não pode ser um Napoleão, não queremos aqui Napoleões, quer dizer, portanto há esse lado, isto é, nós próprios, para responder a essa pergunta, eu acho que nós próprios é que
conhecendo a história, agora aqui no caso não é a ignorância, é conhecer a história, conhecendo a história, Criamos padrões. nós próprios começamos a... É um bocadinho como nas nossas relações pessoais também, não é? Quem tem relações pessoais, de afeto ou de amizade, depois começa a antecipar determinados comportamentos de outras pessoas, porque no passado já teve essas experiências com outras pessoas que se comportaram dessa maneira, e começa a antecipar e a ver até, às vezes umas vezes acerta, isto é, percebe? A pessoa vai comportar-se mal porque no passado, mas outras vezes é injusto, quer dizer, e engana-se, quer dizer, portanto, eu creio que nós próprios todos é que temos uma tendência também, quando conhecemos também o passado, aquele provérbio russo que diz que quem conhece a história perde um olho, quem conhece o passado perde um olho, quem o esquece perde os dois, diz obviamente que é muito mau esquecermos o passado, mas também diz que lembrarmos constantemente do passado também perdemos um olho, quer dizer, também ficamos com um, mas perdemos o outro. Portanto, eu parece-me que a resposta está para aí. Mas havia uma outra questão do Bernardo Martins, que era sobre uma questão que me parece fundamental, sobre a importância que neste momento tem a nossa cultura quando demograficamente a nossa sociedade está a alterar-se. E de facto nós temos aqui, estamos perante estamos numa grande encruzilhada histórica, que é todas estas pessoas que se estabeleceram neste momento em Portugal, o que é que também nós queremos que elas sejam? Queremos que elas sejam sempre estrangeiros a residir em Portugal, ou queremos que elas sejam um dia, elas ou os descendentes delas, portugueses? Portugueses com outras origens, mas portugueses. E essa é uma grande opção, e a nossa cultura é fundamental para isso. Isto é, como é que vamos abordar isso? Vamos ter uma grande ênfase numa política de aprendizagem do português, de aprendizagem do ensino da história de Portugal, de iniciar essas pessoas na nossa cultura, levá-las a identificar-se com este país. Não quer dizer que elas devam cortar com as suas raízes, quer dizer, não é isso, mas é elas identificarem-se. E não há nenhuma melhor maneira delas se identificarem com a nossa cultura do que conhecendo o nosso passado. Isto é, serem iniciadas no nosso passado, na nossa história, e começarem a ter esse conhecimento. E isso é fundamental, é uma coisa que é fundamental fazer, não deixar essas comunidades constituírem-se como guetos de estrangeiros em Portugal, porque isso é possível se eles fossem 0,5% da população, sim, é possível ter um pequeno grupinho de ingleses a viver no Algarve e que não falam português e que são dezenas de milhares, quer dizer, não tem importância. Agora, uma grande massa da população, 10%, 20% da população, já não se pode... A opção do gueto não é uma boa opção. Quer dizer, é bom iniciá-los na cultura portuguesa. Quer dizer, obviamente não os podemos obrigar a tornar-se portugueses, mas podemos... eles vêm para Portugal. E dizer-se que vêm para Portugal é porque são atraídos por qualquer coisa que Portugal tem, e não é apenas económica, é o nosso modo de vida, é a liberdade que aqui tem, as oportunidades que aqui têm, e essas liberdades e essas oportunidades estão associadas à nossa cultura. E, portanto, eles têm de se integrar na nossa cultura para continuar, eles próprios têm interesse em integrar-se na nossa cultura para continuar a beneficiar daquilo que vieram procurar quando vieram para o nosso país. E, portanto, neste aspecto, eu acho que nós temos acho que devíamos... todos, quer dizer, o nosso Estado ter uma política muito determinada, muito afirmativa de não deixar essas pessoas ao abandono, quer dizer, tentar iniciá-las na sociedade portuguesa, através da língua, obviamente, isso é o básico, o mais básico, mas depois também através da cultura. E portanto, obviamente que isso poderá ser conseguido com a escolarização dos filhos dessas comunidades, quer dizer, que agora estão em escolas portuguesas, e acho que deve-se fazer os maiores esforços para os incluir aqui. Se consegue fazer isso, quer dizer, nos Estados Unidos há o exemplo de uma quantidade de comunidades que se foram estabelecendo nos Estados Unidos desde o século XIX e que mantiveram a memória das suas origens e ao mesmo tempo uma grande disponibilidade, uma grande vontade, diria eu melhor, para se identificarem com o Estado americano e com os Estados Unidos da América. Isto é, para serem grandes patriotas americanos, sendo, ao mesmo tempo, não se esquecendo
que as famílias vieram da Polónia, vieram da Alemanha, vieram de Portugal, vieram da Itália, etc, etc, quer dizer, mas que são profundamente americanos, quer dizer, são patriotas americanos. E eu creio que nós aqui devemos aspirar a isso, isto é, não fazer não apenas portugueses, mas patriotas portugueses. É isso que queríamos que essas pessoas fossem. E eu acho que é possível fazer isso, quer dizer, que é possível fazer isso, já foi possível no passado. Muitos dos portugueses são pessoas que vieram de fora e que se tornaram profundamente portuguesas, quer dizer, sem pedir, sem ter de invejar quem quer que seja, quer dizer, e essa é a capacidade de uma nação. Uma nação é reproduzir-se de todas as maneiras, é integrando quem vem, fazendo crescer quem cá está, quer dizer, fazendo proliferar, ou enfim, quem cá está, mas integrando quem cá está. Agora, para isso, precisamos ter uma cultura, de ser muito afirmativos e muito seguros em relação à nossa cultura e à nossa história. E acho que temos razões para isso, quer dizer, não temos nenhumas razões para nos culpabilizarmos, para renegarmos aquilo que fomos e aquilo que somos, para nos culparmos. Fizemos coisas que hoje em dia são menos apreciadas, mas isso toda a gente fez. Toda a gente fez, quer dizer, não há ninguém inocente, não há populações inocentes no mundo, quer dizer, não há culturas inocentes no mundo, não fomos piores nem melhores do que os outros, quer dizer, mas alguma coisa fomos melhores, porque eles vêm para cá, não somos nós que vamos para lá, são eles que vêm para cá agora, quer dizer, e portanto podemos tentar integrá-los, acho que é fundamental. Oh, Rui, antes de acabar, temos aqui o António Lobo Guerra. José Guerra também gostava de fazer uma questão muito rápida e com isso terminamos, está bem? Muito bem. António, por favor, mas muito rápido também, por favor. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Sr. Professor. Excelente palestra, como sempre, não é? Eu sou um seguidor do seu podcast há muito tempo e dos seus artigos. Eu queria lhe perguntar, eu divido a minha vida entre a Sevilha e o Porto, porque sou casado com uma sevilhana, e uma coisa que me irrita profundamente é ver a apropriação pelos espanhóis da nossa história. Mas acho que nós nos pomos muito a jeito para isso mesmo, porque acho que nós não cuidamos da história da mesma maneira que eles cuidam, ou seja, nós não tentamos mostrar a história. Eles têm programas semanais na televisão, eles cultivam muito os seus monumentos, as visitas, etc. Nós cá em Portugal acho que fazemos muito pouco disso. E o último exemplo de nos pormos a jeito, quer dizer, uma coisa que já me irritava há muitos anos, que era o Viriato ser espanhol, que eles até têm um museu de Viriato, etc., é a viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães, não é? O próprio governo português, quando foi das comemorações, em vez de ser o Fernando Magalhães, e que quem leu a história do homem que a contou durante a viagem e que escreveu o diário, não é? Sabe que a importância que teve Fernando Magalhães comparativamente com Juan Sebastián de Elcano, e claro, foi o próprio governo português que pôs nas comemorações os dois. Claro que eu estava em Espanha na altura e viu que os espanhóis jubilaram, não é? E exultaram e até gozavam um bocadinho com o nosso sentido de sermos tão pequeninos a ponto de os pôr por igual. Não acha que nós nisto não cuidamos tão bem da nossa história quanto eles cuidam? Eles obviamente exageram nas suas coisas, mas nós devíamos se calhar cuidar um bocadinho mais do nosso património histórico. Muito bem, pronto. Obrigado. Rui, e com isto terminamos também, com a sua resposta. Sim, eu estou completamente de acordo. Eu acho que por vezes nós, como um país pequeno, temos uma grande ansiedade por ser aceitos pelos países maiores, E eu creio que a melhor maneira de ser aceito pelos países maiores não é tornar-nos simpáticos, mas é tornar-nos seguros daquilo que somos, quer dizer, isto é, quando eles chegam aqui, esbarram, quer dizer, e há aqui qualquer coisa, raramente se respeita aos coitadinhos, quer dizer, as pessoas respeitam quem mostra força. Eu acho que em termos de história devíamos mostrar essa força, quer dizer, devíamos mostrar essa força em termos da nossa cultura, da nossa e de tudo aquilo que fomos capazes de fazer em Portugal aqui, e de que somos capazes e do que somos capazes de fazer agora. Acho que não devíamos sentir esse complexo de inferioridade. Foi durante muito tempo um complexo português, é absolutamente ridículo, quer dizer, e hoje em dia que tem cada vez menos
até valor em termos europeus, porque agora há uma quantidade de países que também são tão pequenos como Portugal, já não somos o único país, já somos um país médio até em relação à Europa, já há coisa que nos dizem um país médio. Quer dizer, acho que não devemos, acho que nem é pôr em bicos de pés, mas também não nos devemos agachar, isto é, devemos ter uma relação descomplexada com a nossa história, é uma história muito importante, é impossível contar a história do mundo sem falar de Portugal. Esse é o ponto básico, quer dizer. Os portugueses estiveram na base de muitas coisas, incluindo na primeira viagem de circunnavegação. É a viagem de Fernando Magalhães. A viagem não tinha ocorrido se não fosse Fernando Magalhães. Aquela é a teoria dele, é as ideias dele, tem o azar de morrer. Os outros depois safaram-se, quer dizer, chegaram até, mas a viagem é dele, quer dizer, aquela ideia toda, toda a ideia dele, toda a concepção da viagem é dele, é ele que é o comandante, é ele que é o inspirador da viagem, é ele que convence até os reis católicos, o rei de Espanha, os reis de Espanha a investir na viagem. Portanto, sim, devíamos ter uma relação descomplexada com os estrangeiros. Agora, parece-me que as coisas mudaram, há muito mais... Aquilo que eu noto, até em termos universitários e académicos, há muito mais gente interessada na história de Portugal do que havia há anos atrás. Fala-se muito mais de Portugal quando se fala de história mundial, quer dizer, no universo, por exemplo, dos podcasts de história, que que proliferam em todo o mundo. Há muitos episódios sobre Portugal, de autores ingleses e americanos que fazem episódios sobre Portugal porque se interessam por ela, porque reparam que há uma história aqui que vale a pena contar e que é importante para contar e é verdadeiramente interessante e portanto devemos ter ser muito descomplexados em relação a isso e não termos não termos vergonha daquilo que fomos e daquilo que somos. Nem precisar ter orgulhos deslocados, mas não precisamos, obviamente, ter vergonhas nenhumas. Acho que a verdade nos serve perfeitamente. Quer dizer, a verdade serve-nos perfeitamente e, aliás, é o melhor escudo nestas situações. Ramos, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Gosto de ouvi-lo e acho que foi um fim de tarde muito bem passado. Muito obrigado por tudo e mantemos o contacto. E muitos parabéns. Muitíssimo bem passado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto. Obrigado. 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 Muito obrigado.